Sejam bem-vindos ao programa especial com as ganhadoras da edição de 2021 do prêmio ANEFAC FIPECAF Troféu Transparência. Eu me chamo Luiz Arthur Nogueira, sou economista e jornalista, e neste podcast recebo José Maria Maia Neto, que é diretor jurídico e de relações com os investidores da Tecnocroma. Em 2021, estamos comemorando bodas de prata, 25 anos do Troféu Transparência. E o slogan do prêmio é: o mundo se transforma, a transparência se intensifica, dando luz a novos conceitos de sustentabilidade e valores sociais, que agregam cada vez mais valor aos negócios. São 25 empresas contempladas, divididas em duas categorias. São 10 empresas na categoria receita líquida acima de 8 bilhões de reais e 15 empresas na categoria receita líquida até 8 bilhões de reais. E é exatamente nesta categoria que está a Tecnocroma, que é a ganhadora pela primeira vez do Troféu Transparência. Então, eu queria dar as boas-vindas a José Maria Maia Neto. Neto, seja bem-vindo, parabéns pelo prêmio. Muito obrigado, Luiz. Para a Tecnocroma foi uma satisfação receber essa premiação, ainda mais vindo de um troféu tão prestigiado como o Troféu Transparência, né? Ainda mais em sua 25ª edição. É uma edição histórica. Ô Neto, o que representa para vocês receberem pela primeira vez o Troféu Transparência? Bom, Luiz, receber pela primeira vez esse Troféu Transparência é um reconhecimento pelo excelente trabalho desenvolvido pela equipe responsável na elaboração das demonstrações financeiras. E é também um enorme incentivo, pois é gratificante a empresa desempenhar um trabalho com seriedade e ver esse trabalho ser chancelado por uma empresa, por uma instituição como a ANEFAC. Agora, Neto, conta para a gente, assim, qual aspecto da transparência você acredita que a empresa está se destacando no mercado? Luiz, eu acredito que o destaque da Tecno no mercado é como ela tem prestado informações de uma maneira geral, tanto nas demonstrações financeiras, que acabaram sendo coroadas com o Troféu Transparência, como nos outros relatórios e informes divulgados pela companhia, tais como ITR, relatório, formulário de referência. Então, eu acho que a técnica tem priorizado a uma divulgação transparente de informações, de forma a atender às necessidades dos stakeholders, com informações claras, concisas e confiáveis. Certo. A gente sabe, Neto, que as normas contábeis evoluíram muito nos últimos anos, né? Não é fácil cumpri-las, mas apenas cumpri-las não faz da empresa uma ganhadora do Troféu Transparência. Quem ganha, de fato, supera isso, entrega algo mais. Isso é um trabalho que vocês realmente incorporaram, essa missão de entregar algo a mais em termos de transparência contábil? Sim, antigamente a entrega, né, das demonstrações contábeis era mais uma obrigação legal. Hoje as empresas não encaram mais dessa forma, né? Hoje tem a necessidade realmente de atender as partes interessadas, né, todos os stakeholders, né? É importante as demonstrações serem claras, transparentes, e conseguir passar para todos os stakeholders e partes interessadas a sua essência, né? Sua essência quanto à ética, responsabilidade socioambiental, enfim. É uma nova era de transparência das empresas. Verdade. Aliás, antigamente, né, a questão da transparência contábil era algo que ficava muito circunscrito ao departamento de contabilidade. E eu vejo isso mudando nos últimos anos, as empresas, de uma forma geral, incorporando esse conceito em todos os departamentos. Aí na Tec não é assim que funciona também? Da mesma maneira. É evidente que o departamento contábil, né, ele é o senhor, né, ele é o proprietário das informações, a elaboração operacional, é todo do departamento contábil, com auxílio, no nosso caso, né, da auditoria independente, mas as demonstrações elas são discutidas também por outros departamentos, analisada pela diretoria, passa pelo conselho de administração, pelo conselho fiscal. Então, realmente, as demonstrações hoje, digamos que ela é multidisciplinar, né? Ela não fica restrita só ao departamento contábil da empresa. Ô Neto, você que também é diretor de RI, conta pra gente uma coisa. Essa questão de transparência, ela gera, de fato, ganhos financeiros? A marca fica mais valorizada? O investidor valoriza, na ponta do lápis, a empresa que é mais transparente?
Creio que sim, Luiz. É uma gestão transparente, ela proporciona um engajamento maior dos colaboradores com as metas traçadas com a administração, ela consegue reter um atrativo para retenção de talentos, ela também gera mais confiabilidade junto às instituições financeiras, aos agentes financeiros, né, na obtenção de melhores condições de crédito, ela traz confiabilidade também para os investidores, e tudo isso junto se traduz em ganhos financeiros aos acionistas. Certo. Vou ter que fazer uma pergunta indelicada. Quantos anos de mercado você já tem? Eu, particularmente, ou a Tecnicroma? Não, você particularmente. Eu estou na Tecno há 10 anos. Eu sou 10 anos. diretor de engenharia há 7. Muito bem. Então, você acompanhou bem toda essa evolução do mercado nos últimos 10 anos. O Troféu Transparência tem 25 anos, né? Pegando essa sua experiência dos últimos 10 anos, dá para comparar o que era antes, uma demonstração financeira, o que é hoje? Mudou mesmo muita coisa? É visível? É algo que a gente possa dizer, puxa, tivemos uma evolução em termos de transparência? Eu entendo que sim. As empresas, né, e vou falar também pela Tecnocroma, a gente tem tentado compreender as necessidades realmente de todos os stakeholders, né, na elaboração das demonstrações financeiras, né? Não se limitar só a cumprir as obrigações legais, passar as informações que são necessárias de acordo com as normas, né? A gente tem que se colocar do outro lado, né, da tela, né? Do outro lado, entender as necessidades, o que nós gostaríamos de receber como informações se nós fôssemos acionistas de determinada empresa. Então, esse cuidado no detalhamento, né, das notas explicativas, no relatório de administração, que a empresa tem pautado na elaboração dessas demonstrações financeiras. Aliás, eu costumo dizer, não é, Neto, que um dos desafios é transformar a demonstração financeira em língua portuguesa, né, para que todo mundo entenda. Sim. Porque como o mercado tem crescido muito, a gente tem investidores de todos os lados, todo mundo passou a se interessar em ler balanço de empresa, demonstrações. Então, também é um desafio, eu brinco, traduzir em língua portuguesa, não é? Sim, ela não pode deixar de ser técnica, né? Como, né, tem os quadros, algumas informações técnicas, mas tem que ter essa necessidade realmente de conseguir traduzir para o investidor, pessoa física, que não está tão habituado, né, à leitura, né, acompanhamento de demonstrações, de balanços, né? Essa é uma preocupação que a Tecno possui, sim. Bacana. Ô Neto, o Troféu Transparência 2021 reflete as demonstrações do ano passado, 2020, que foi o ano caótico da pandemia. Eu queria entender o seguinte, em termos práticos, afetou alguma coisa? O trabalho de elaboração das demonstrações foi mais difícil? Foi mais fácil? Vocês fizeram de forma remota, presencial? Conta para a gente um pouco como foi a experiência de fazer tudo isso no ano de pandemia. Sim, a pandemia trouxe muitos desafios para as empresas, né? E um deles foi o teletrabalho, né? De uma hora para outra, nós tivemos que adotar o teletrabalho, o trabalho remoto, ainda mais, especialmente na área administrativa, e nós sentimos essa dificuldade, sim, na elaboração das demonstrações. A equipe se unia presencialmente, a troca de informações ela é mais ágil, ela é mais fácil, e com o trabalho remoto dificultou essa troca. E também foi nós tivemos alteração da auditoria independente na Tecnocroma. Então foram 2 desafios, foi organizar a rotina interna do departamento contábil no trabalho remoto, junto com o início de uma nova auditoria. E me parece que o desafio foi bem superado pela equipe, né, porque foi o ano em que fomos premiados com o Troféu Transparência. Então essa dificuldade momentânea ela foi bem superada pela toda a equipe. É verdade, vocês transformaram a dificuldade numa oportunidade de ganhar o prêmio, sim. Não é verdade? Pois é, sim. Agora, ô Neto, a gente sabe que a pandemia acabou afetando o caixa de muitas empresas, isso dificultou também o trabalho de vocês, como é que vocês lidaram com isso? Dentro dessa dificuldade de teletrabalho, nós implementamos também um plano de contingência com medidas restritivas e de cuidado com os colaboradores, trabalhamos muito na divulgação desse plano de contingência. Acho que trouxe confiabilidade, tranquilidade no nosso ambiente de trabalho para que as atividades operacionais continuassem se desenvolvendo bem. Evidente que a pandemia apareceu no mês de março, nos meses de abril e maio nós tivemos uma queda de volume, né, de faturamento, isso trouxe uma preocupação muito grande com o caixa, mas o mercado, a partir do terceiro trimestre, demonstrou uma
um reaquecimento, um crescimento, e acabamos zoando com uma geração positiva de caixa e um caixa melhor do que o comparativo do ano anterior. Ô Neto, eu vou aproveitar, vou explorar um pouquinho aí o seu lado jurídico, já que você também é diretor jurídico. Você mencionou a questão do teletrabalho, né? Qual é a sua visão da área jurídica? Isso é algo que veio para ficar? Todo mundo já entendeu a regra do jogo? Ainda vai dar muito problema jurídico ou não? O home office, o teletrabalho, você acha que agora as empresas vão poder incorporar quem quiser, claro, seja parcialmente, seja integralmente, para alguns departamentos dentro da empresa? Como é que você enxerga isso do ponto de vista jurídico? Eu enxergo que essa mudança foi muito grande, né? Algumas empresas, elas encontraram no teletrabalho uma boa maneira de relação trabalhista, né? E essa é a grande discussão do momento mesmo, né? Porque a grande parte das empresas já não se vê com a estrutura de antigamente, pré-pandemia, uma estrutura de trabalho presencial durante toda a jornada. O que se percebe é que realmente as empresas, né, os departamentos jurídicos já começam a analisar uma modalidade híbrida, parte teletrabalho, parte presencial, e isso é plenamente possível juridicamente, adequando os contratos de trabalho, fazendo os devidos ajustes. Mas acho que essa é uma tendência pós-pandemia. Legal. Ô Neto, outro tema que afloresceu, né, ganhou força durante a pandemia foi o ESG, né, a sigla em inglês, meio ambiente, questões sociais e governança corporativa. Eu queria ouvir sua opinião sobre isso, se essa sigla é algo de uma moda passageira, se veio para ficar, se vocês aí na Técnico estão incorporando os conceitos do ESG, como é que você está enxergando isso? Não, bem colocado, Luiz. Essa é uma pauta muito importante, né? É uma pauta que não só os acionistas, mas a sociedade como um todo ela está atenta, né? Eu brinco que antigamente, para a empresa vender um produto, bastava ter um preço mais atrativo e mais competitivo. Hoje em dia, não. Hoje em dia, com essa preocupação social, com essa preocupação de governança e a questão também de meio ambiente, hoje os consumidores, os clientes, eles querem saber como você faz, qual é o seu processo de fabricação, se você cumpre as legislações trabalhistas, se você está em compliance com a questão tributária, como você trata os resíduos do seu processo. Então, tudo isso veio para ficar. A Tecno, ela precisa avançar, ela está avançando muito nessas pautas, por ser tão importante. Temos alguns projetos ambientais, nós temos parceria também com o nosso município de Guaratinguetá, ainda mais na pandemia, para auxiliar na questão de fornecimento, né, de álcool e gel para hospitais, alimentos para a comunidade. Então, é uma pauta, sim, que está em discussão em diretoria e também em nível de conselho de administração. Quer dizer, quando a gente olha para o futuro, imaginar empresas que não incorporem esses conceitos de ESG, imaginar empresas que não incorporem a transparência contábil, são empresas que provavelmente daqui 5, 10 anos estarão completamente fora do jogo, você não acha? Sim, acredito que sim. É uma pauta atual, importante, e as empresas que quiserem continuar se desenvolvendo e crescendo nesse mundo que se transforma tão rapidamente, é necessária atenção a essas pautas, com certeza. Bacana. Ô Neto, para a gente concluir esse nosso podcast, tem uma pergunta que é comum a todos os nossos entrevistados, que é sempre deixar uma mensagem para aquelas empresas que ainda não conseguiram ganhar o troféu Transparência, porque esse ano a gente tem 25 ganhadoras, mas outras centenas que tentaram e não conseguiram, né? E a gente gosta sempre de deixar uma mensagem, uma dica, alguma sugestão do que você imagina que as empresas, em geral, podem melhorar internamente a ponto de um dia conseguirem conquistar o tão almejado troféu Transparência, como vocês na Técnico conquistaram neste ano pela primeira vez. Sim. Luiz, eu tenho duas mensagens. A primeira é investir em capital humano. Eu acho que é necessário que as empresas tenham uma equipe capacitada, qualificada e motivada na elaboração das demonstrações financeiras. A outra mensagem, outro ponto que eu julgo importante, é as empresas observarem as melhores práticas de mercado, olharem as demonstrações financeiras das empresas tidas como transparentes, as vencedoras do troféu, e de lá poder se inspirar também e trazer o que é de bom para as suas próprias demonstrações.
Muito bem, eu gostaria de agradecer a participação de José Maria Maia Neto, que é diretor jurídico e de relações com os investidores da Tecnocroma, a Tecnocroma que pela primeira vez está ganhando o troféu Transparência na categoria Receita Líquida até 8 bilhões de reais. Neto, mais uma vez, parabéns pela premiação, muito obrigado pela participação e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado, Luiz, agradeço pelo espaço para poder falar um pouquinho mais da Tecnocroma. Até logo. E não perca a premiação deste ano, que vai acontecer em formato híbrido e com transmissão ao vivo para o público. Anote aí no dia 23 de novembro. Acompanhe também as ações do Troféu Transparência nos canais da Nefac. Destaque para a playlist especial de podcasts, contando a história da transparência com entrevistas exclusivas dos ex-presidentes da entidade e também de parceiros que marcaram a história do prêmio até hoje. Temos ainda novidades que estão por vir, como, por exemplo, o e-book comemorativo de 25 anos de história do Troféu Transparência. Fique por dentro de todas as ações, acompanhando as mídias sociais da Nefac. E nos vemos no próximo episódio do podcast Anefac, sempre às terças e quintas. Siga conectado conosco, um abraço e até a próxima.